quer concorrer a um Xbox Series S mais 3 meses de Game Pass e assim conseguir acesso a uma biblioteca com mais de 300 jogos, tudo isso com apenas R$1? Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Um dos hobbies que eu tenho com relação a jogar videogame é a possibilidade de você sempre jogar ele de forma portátil. Então eu sempre tive portáteis, desde ali o PSP em diante. PSP, PlayStation Vita e agora com os consoles mais recentes, no caso do Steam Deck, no caso do Nintendo Switch. Só que com relação à portabilidade, a gente sempre esbarrava em uma questão que é a questão do hardware. Muitas vezes esses portáteis mais antigos, esses emuladores principalmente, eles esbarravam na qualidade do hardware, que muitas vezes permitia que eles emulassem somente jogos ali até PlayStation 1 e muito raramente jogos de PlayStation portátil, e por muito tempo foi assim. Só que de uns tempos para cá as coisas começaram a mudar e alguns aparelhos já estão vindo com hardwares mais robustos, permitindo que a gente emule plataformas mais antigas, que não são mais vendidas, que você não encontra mais os jogos com facilidade, e você poder jogar essas plataformas mais antigas, eu digo isso do PlayStation 2 para cá, é uma ótima forma de você dar uma revitalizada nesse cenário que ficou parado ali dos 32 bits para trás. Então, recentemente eu descobri o Anbernic RG505. A Anbernic já é uma empresa que investe bastante na questão de consoles portáteis e esse aqui é uma maravilha. Eu fiquei surpreso com esse portátil. Eu vi algumas reviews antes de comprar ele e eu posso dizer para vocês que esse aqui é um excelente portátil. Eu vou mostrar para vocês tudo que ele faz nesse vídeo aqui. Então, a construção dele é toda muito bem feita, ele é um console pesado, você sente que ele foi feito com bastante qualidade e você pode ver também a pintura dele, que é muito bonita. Ele vem em 3 cores, vem nessa cor que eu escolhi, que é a cor do Super Nintendo padrão Estados Unidos, mas tem outras 2 cores que lembram lá o Nintendo Switch, que é a verde turquesa, o azul turquesa, e a cor amarela, que tem o Switch Lite tem 2 cores muito parecidas com essa. Então toda a construção dele é muito bem feita, a pintura é bem feita e os botões são muito agradáveis de clicar, e ele tem esses analógicos aqui que tem esse buraquinho para encaixar eles, certo? Você vê que tem uma profundidade e ele fica meio rente ao próprio console. Para alguns jogos isso aqui incomoda um pouco, tá? Por exemplo, eu estava jogando o God Hand, então o God Hand, como usa muito o analógico da direita, seria melhor se o analógico fosse um pouquinho maior, mas esteticamente ele fica mais bonito assim, certo? Não é nada que atrapalhe tanto, mas no caso desse jogo em específico, que é um jogo que eu queria bastante jogar nesse portátil aqui, ele tem essa situação. Com relação ainda aos analógicos, eles têm uma tecnologia magnética que ele evita do controle da drift. Para quem não sabe, o drift é aquele problema que eu pelo menos vi a primeira vez no Nintendo Switch e depois eu tive um problema tanto no Nintendo Switch quanto no PlayStation 5, que é o analógico, ele começa a mover o personagem sem você triscar nele, então às vezes ele não fica tão responsivo, e com essa tecnologia de Hall Sensor evita que esse analógico passe por esse tipo de situação. Pelo menos na teoria o que se alega é isso. Então, além disso, ele tem uma entrada para fone de ouvido e tem a entrada USB-C, que é para carregamento. Além disso, ele também tem uma entrada para cartão micro SD. Com relação a essa entrada do micro SD, eu tive um probleminha com ela não estava saindo com tanta facilidade assim, então eu tive que puxar com um objeto para tirar o cartão de memória, mas pode ter sido só comigo isso aqui. Eu não escolhi a versão que vem com o cartão de memória, eu utilizei um cartão de memória meu, porque normalmente esses cartões de memória que vêm já no console, porque você tem algumas opções, você pode comprar ele com o armazenamento já de 128, 256 e 512, e aí você escolhe no momento da compra. Eu escolhi não vir com nenhuma dessas opções, então eu utilizei o meu próprio cartão SD. Se você escolher essa opção que vem já com o micro SD, você já vai ter vários jogos instalados nesse micro SD. Eu mesmo fiz por conta própria. Do lado aqui do cartão micro SD você também tem 2 saídas de som e tem o botão de ligar e desligar. Ainda com relação ao armazenamento, ele tem um armazenamento interno de 128 GB. Então, sem comprar o micro SD, você já vai conseguir colocar muita coisa dentro desse console. Na lateral direita você tem um botão que é tipo um botão de voltar, que ele faz que você volte para os aplicativos, volte para a home, e tem alguns apps que você, ao clicar nessa função, abre um menu que você pode fazer algum tipo de configuração. Então depende muito do aplicativo, mas via de regra ele serve para isso.
Ainda aqui na lateral direita tem um botãozinho, que esse botão aqui ele serve para abrir o front-end da própria empresa, que é um sistema que meio que organiza ali as plataformas para ficar mais didático e ficar mais dinâmico, caso você queira acessar por lá. Outra coisa, ele vem já com vários emuladores instalados também. Então, se você já tiver comprado a opção que vem com os jogos, provavelmente ele já vem configurado. Como eu não fiz isso, eu fiz tudo por conta própria, inclusive os aplicativos que eles disponibilizam, os emuladores, eu já tinha na minha conta da Google Store, então eu deletei todos e baixei os aplicativos que tinham na minha conta, que pareciam estar bem mais atualizados que os que eles colocam aqui. Na lateral esquerda tem os botões de aumentar e diminuir o volume, e com relação aos botões de face, tanto de pad quanto os botões YX, AB, que estão aqui no formato do Super Nintendo, são excelentes, o clique deles são muito bons, são bem confortáveis. E tem um detalhe que muita gente não gosta, eu não tenho tanto problema com isso, mas muita gente não gosta do fato dos botões de ombro, né, os shoulder buttons, o R1 e R2, L1 e L2, serem alinhados em vez de ser um na frente do outro. Pode ser que em alguns jogos você fique confuso na hora de apertar e acabe apertando um em vez de apertar o outro. O que eles fizeram foi colocar o R2 e o L2 de forma mais elevada e o L1 e o R1 mais reduzidos. Mas, apesar disso, o clique é muito bom, ele lembra muito o clique de um mouse. Se você apertar, você lembra o clique de um mouse e também funciona muito bem e é bem responsivo. Não, e um último detalhe é que ele possui uma bateria de 5.000 mAh, ou seja, a bateria dura muito perto do padrão de portáteis que a gente está acostumado. A média que eu tive aqui foi entre 6 e 8 horas. E para mim, para um portátil, isso aqui é excelente. Sobre o software, ele roda o Android 12, tá? E com relação ao processador dele, é o T618, que é muito conhecido de outras marcas também. É um processador bem poderoso, mas que já foi repetido em vários consoles. Tem o Retroid Pocket, tem o Valkyrie X28, tem esse aqui e tem outros consoles da marca que também utilizam esse processador. É um processador muito potente e é suficiente para rodar muitos jogos, que é o que a gente vai ver agora. O que esse console aqui roda? Com relação à parte de retro game mesmo, ali de 32 bits para trás, você pegar Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, PlayStation 1, Nintendo 64, tudo isso aqui ele vai rodar com perfeição. Alguns desses jogos você vai conseguir, inclusive, colocar pack de texturas e vai funcionar muito bem. Então, com relação a essa parte de jogos retrô, pode ficar despreocupado, porque ele vai rodar absolutamente tudo dessas plataformas. E depois delas, o que ele roda? Ele vai rodar excelente o PSP. Talvez seja o console que ele roda de melhor forma, é o PSP, porque além de ser compatível com pelo menos 99% dos jogos do PSP, você pode ainda colocar aí uma resolução de até 3 ou 4 vezes mais, que ele vai rodar como se fosse um remaster de PSP e tudo a 100%. Além disso, ele também emula outros portáteis mais antigos, como é o caso do GBA, Game Boy Color e o DS também. Dos portáteis mais recentes, tem o 3DS, que ele não emula tão bem. Alguns jogos vão funcionar, mas não são todos. E também o PlayStation Vita, mas aí o PlayStation Vita ele também ainda está bem inicial. São alguns jogos que vão rodar ali de forma quase que aceitável, mas ainda está no estágio muito inicial para dizer que o PlayStation Vita é um console que tem uma biblioteca muito grande para esse portátil aqui. Com relação aos consoles mais recentes, os consoles de mesa, ele tem uma ótima compatibilidade com o Dreamcast, que você pode jogar Resident Evil Code Veronica. Eu testei também o Alone in the Dark e ele roda muita coisa do Dreamcast. O Dreamcast tem um emulador muito bom também, e aí você pode ficar tranquilo com relação ao Dreamcast. Sobre o GameCube também tem algumas coisas que ele roda recente. Eu testei o Metal Gear Twin Snakes. Ele não rodou a 100%, mas rodou de forma bem jogável, mas tem outros jogos que estão rodando a 100%, como próprios jogos da franquia Zelda e outros exclusivos da Nintendo. E talvez aqui a cereja do bolo seja o PlayStation 2, que por incrível que pareça, ele roda bastante jogo de PlayStation 2. Ele não roda todos os jogos, mas ele tem uma gama excelente de jogos, por incrível que pareça. E na descrição desse vídeo eu vou deixar linkado uma planilha com a lista de compatibilidade que esse portátil tem com os jogos de PlayStation 2. Eu testei o Resident Evil Outbreak, que funcionou muito bem. Eu testei o God Hand, que funcionou perfeitamente. Testei também o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E testei o clássico Bomba Patch. E todos eles funcionaram muito bem. Então tem uma lista vasta de compatibilidade com o PlayStation 2. Não são todos os jogos, como eu disse, mas roda bastante coisa. Então,
Essa é uma das vantagens de se ter um portátil desse. Além disso, vem também o benefício da emulação. Por quê? Porque na emulação, todos esses jogos que eu baixei para o meu portátil, eu baixei com legendas em português. Coisa que a gente não tinha na época que a gente jogava PlayStation 2, na época que a gente jogava Nintendo até hoje, praticamente muito jogo não sai com tradução. Então tem essa vantagem de se poder jogar traduzido. Uma outra vantagem que se tem nesses emuladores é que você pode habilitar cheats, caso você queira. Munição infinita, vida infinita para vários jogos. E aí você se diverte da forma como você achar melhor. E é uma função que vem nativa na maioria desses emuladores. Nesse portátil você tem a opção de pegar todos esses emuladores individuais e jogar clicando nele, ou você pode baixar um front-end. Eu falei que ele tem um front-end, mas tem um front-end que é muito mais bonitinho do que esse aqui, porque ele organiza todos os emuladores, então você pode baixar ali toda a lista de emuladores que você quer e ele vai organizar tudo com base no diretório que você escolher e vai listar todos os jogos daquela plataforma, inclusive colocando capinha para cada um desses jogos, e você pode inclusive alterar a visualização enquanto você escolhe os jogos. Esse aplicativo se chama Daijisho e ele é gratuito na Apple Store. Tem uns dois bônus, além de todos esses que eu falei, é que você pode jogar os jogos nativos de Android. Alguns deles já têm o suporte para o controle, ou seja, você não precisa mapear nenhum controle. Alguns outros você vai precisar mapear os controles para que ele identifique na tela que você está apertando aquele botão. Então você vai ter que fazer essa configuração. O outro bônus que eu falei é que ele roda muito bem o Game Pass. Eu vi muita gente falando que ele tinha um probleminha na hora de colocar os gatilhos no Game Pass, porque ele não reconhecia os botões de cima. Então você vai jogar um jogo de Xbox não reconhecendo os gatilhos de cima, praticamente inutiliza o jogo. Só que eu baixei o aplicativo do Game Pass na própria Play Store e ele funcionou perfeitamente. Eu estava jogando o Assassin's Creed e estava rodando muito bem. A qualidade não é a mesma, porque depende da conexão. Minha conexão até que é boa, mas não fica perfeitamente, não fica igual quando você joga no console, mas aí não é problema do aparelho, e sim da transmissão. E para mim é um excelente adicional você jogar no Game Pass de forma portátil com esse portátil aqui. Eu não tenho muitas objeções a fazer com relação a ele. Para mim a construção, para mim os botões, tudo isso está muito bem feito. Talvez algumas pessoas critiquem o fato dele não ter uma saída HDMI. Então você poderia espelhar na televisão, mas eu não gosto de utilizar essa funcionalidade de espelhar na televisão. Eu prefiro utilizar ele de forma portátil e ele não ter saída HDMI para mim não faz nenhuma diferença. Mas para você que está comprando, talvez se você quisesse dividir com outra pessoa, jogar como se ele fosse um console de mesa e ligar na televisão, aí pode ser um problema também. E quanto foi que eu paguei nesse portátil? Eu paguei R$780. Quando eu fiz essa compra, não tinha ainda a adesão do AliExpress ao Remessa Conforme. Por incrível que pareça, eu comprei 2 dias antes de ter essa adesão ao Remessa Conforme, e hoje um aparelho desse, se você for comprar, ele está custando 780 mais ou menos, com 92% de imposto, que é quase 100%, você vai para o dobro desse valor praticamente. Então, por R$800, para mim vale muito a pena. Por 1.600, para mim não vale. 1.600 nesse portátil aqui, para mim é totalmente inviável. Porém, você pode conversar com o vendedor e aí ver se ele dá algum jeito para você, e aí só se dá jeito para morte, como dizem, né? Aí você pode conversar com o vendedor e ver o que ele pode fazer de desconto. Eu vou deixar na descrição alguns links de algumas lojas que estão vendendo com remessa conforme e outras que não estão vendendo com o remessa conforme. E aí vocês vão por conta e risco, sabendo que mesmo que você consiga comprar sem o imposto, corre a chance de quando ele chegar aqui, ele ser taxado, tá certo? Então essa aqui foi a minha análise do Anbernic RG505, é uma coisa que eu pretendo fazer mais no canal, trazer alguns portáteis que eu tenho comprado e falar um pouco deles, da minha experiência com os portáteis, e aí apresentar mais para vocês consoles que talvez vocês não conheçam, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu e fui!